assim, de coração aberto, de braços abertos, e a mesa está aqui, pronta para receber. Amém. Está contigo, meu irmão. Bom, queria agradecer o fato de estar aqui com vocês. Eu não pude estar no primeiro convite por questões familiares. Eu tive uma perda muito significativa. Exatamente hoje está fazendo um mês, né, que eu perdi o meu cunhado, o irmão da minha esposa. E mas a gente encontrou uma nova oportunidade e eu estou muito feliz. A Gláucia é conhecida no caminho por todo o Brasil por esse abraço maravilhoso e eu me sinto abraçado por ela, mesmo não abraçando fisicamente. Eu fico muito feliz de estar com vocês. O Beto, então, meu Deus, que surpresa agradável. Eu quero dar uma boa noite aí para Larissa, para o Dineide, para o Everson, para o Rubens. O Rubens sempre está lá em Prudente também, no caminho Prudente. Ana Cláudia, o Augusto, Anderson, a Marlinda também. Olha que nome interessante, hein? É Marlinda. Mistura linda. duas coisas legais da vida, né? O mar e a beleza. Olha, é um nome Isso, poético. é verdade, é verdade. Que E ela coisa é boa. linda, ela é linda. Que coisa boa. Bom, o que eu tenho para repartir com vocês vai acabar sendo uma espécie de repetição daquilo que a gente já ouviu o Beto cantar e ministrar aos nossos corações. Eu vou Olha, repetir algumas coisas, porque ele, sem saber, sabendo, acabou dizendo muito do que eu vou dizer hoje e eu quero compartilhar. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo num tempo de uma competição de vozes que procuram um espaço nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Tem muitas vozes vindo de todos os lados. As redes sociais, por exemplo, são um grande holofote ou são um megafone de vozes que tentam disputar espaços nos nossos ouvidos e corações. São tantas narrativas, são tantos discursos, são tantas notificações, são tantas afirmações categóricas, querendo nos puxar para determinado lado. É como se a gente tivesse sendo impulsionados de um lado para o outro. É uma tensão constante para que a gente se posicione sobre isso, sobre aquilo. Muitas tentativas de persuasão, que no final das contas a gente percebe que muito mais nos prendem do que nos libertam. Muitas vezes nos apequenam a visão ao invés de expandir a nossa visão. Essa briga de narrativas e de vozes muitas vezes nos distanciam da lucidez e nos aproximam muito mais da loucura do que nos chamam ao bom senso, ao equilíbrio. E é isso que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. Vozes que às vezes aparecem com uma certa aparência de bondade. Nada que seja persuasivo vai aparecer como o diabo na nossa frente. Sempre tem uma causa nobre, sempre tem uma afirmação aparentemente boa, vestida de luz, mas que no final nos privam da verdadeira vida, daquilo que Jesus chamou de vida abundante, que é uma vida sem amarras, sem cabresto, uma vida vai parecer meio confuso, mas é vida que explode vida, sabe? Tem vida que não é vida. Tem vida, tem vida que parece vida, mas não é vida, mas tem vida que explode vida, que vaza vida, que derrama vida, que espalha a vida para todo lado. É aquela coisa, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É dessa vida que Jesus fala e que parece que se a gente se submeter a determinadas vozes, essas vozes nos chamam muito mais para o engaiolamento do que para essa vida que se derrama e que se expande, que cresce e que se derrama para todo lado.
Então, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre essas vozes, como a gente tem lidado com essas múltiplas vozes no nosso dia a dia e como isso contraria, muitas vezes, a proposta da vida de Jesus. O que Jesus disse que era uma vida abundante. Bom, diante do sem número de vozes que a gente tem se submetido todos os dias, a gente precisa falar um pouco da voz da ditadura da aparência, da imagem. É uma voz social. É uma voz que diz que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, que a gente não pode chorar, que a gente precisa fingir que todas as coisas que nos acontecem são sempre para o melhor, são sempre boas, são sempre legais. É uma voz que puxa a gente também. É a voz do Instagram, é a voz das aparências. Você precisa formatar o seu corpo para se adequar. Você precisa atrair a atenção das pessoas pela sedução do seu corpo. É uma voz. Você precisa mostrar que você tem poder, que você tem riquezas. Você precisa esbanjar, você precisa mostrar para adquirir um certo status quo. Essa é uma ditadura, essa é uma voz. Uma outra voz que eu poderia citar para vocês é a voz da ditadura da opinião. Você tem que concordar com o outro o tempo inteiro. Se não concordar comigo, não é meu amigo. Se não concordar com meus posicionamentos, não é do meu grupo, não é do meu caminho. A ditadura da opinião é outra voz que tenta nos puxar para o engaiolamento, que cria bolhas específicas, que faz a gente se sentir certos o tempo inteiro, porque afinal de contas o nosso palanque é sempre ocupado e feito de pessoas iguais no pensamento, ou que pelo menos fingem pensar igual. Então você tem que opinar sobre tudo, sobre todos. Você precisa necessariamente guerrear as mesmas guerras que todo mundo está guerreando. Você não pode se eximar de determinados combates. Essa é uma opinião muito forte na nossa sociedade. De tal maneira que você tem que cravar as suas opiniões com unhas e dentes, e se você estiver, entre aspas, dialogando com alguém, o seu objetivo é humilhar, o objetivo é fazer o outro se enfraquecer, é ganhar a discussão. São vozes que a gente está ouvindo o tempo inteiro. A gente pode dar outros nomes, mas ela está presente. Eu quero lembrar também da voz do relativismo, da pós-verdade. Essa voz que te diz que você não pode ser fiel a nada nem a ninguém, que nada é verdade, que tudo é relativo, de que tudo é invenção humana, de que não há bases suficientes para te colocar de pé em absolutamente nenhum terreno. Essa voz do relativismo que diz que nada é digno do seu apreço existencial. O que importa é a demanda da circunstância, o que vai te fazer ser quem você é o que vai aparecer no seu caminho. Você não vai preparado para nada, você não tem uma opinião ou não tem absolutamente nada estabelecido no coração, de tal maneira que você é meramente fruto do meio, fruto da circunstância. Então você vai para a circunstância, você não tem base nenhuma, você não tem fundamentação nenhuma, porque essa fundamentação ela é do mal. Essa é a voz do relativismo. Nós ouvimos isso. É a era da pós-verdade. Nada é verdade e tudo é relativo. E uma outra voz que eu quero citar aqui, que nós estamos expostos a ela o tempo inteiro, tem a ver com a voz das rotulações, ou do que eu gosto de chamar das hipersimplificações. Que é essa voz
que tenta colocar uma pecha sobre a pessoa, uma rotulação sobre a pessoa, e isso encerra o diálogo. É o rótulo de homofóbico, é o rótulo de direita, esquerda, é o rótulo de qual denominação você é? Desigrejado, é o rótulo do machista, do feminista, do genocida, do conservador, do liberal, do progressista, do marxista, do leninista, do calvinista, do arminiano. E poderíamos citar aqui 1 milhão de rótulos que, dependendo de como você se posiciona na vida, você corre o sério risco de ser denominado assim, de ser rotulado assim, e a partir daí ser julgado a partir do rótulo que te colocam. E isso é sempre uma hipersimplificação, porque o rótulo nunca é capaz de definir um ser humano como todo. Ele sempre é uma hipersimplificação de quem o outro é. O posicionamento, seja político, ideológico ou de qualquer natureza de alguém, não o define como um ser humano. Isso é muito pequeno perto de todo o ser humano que esse ser é. E essa é uma voz muito constante, muito presente no nosso dia a dia. Eu quero rotular o outro para ver se eu posso ser amigo do outro. Eu quero definir o posicionamento do outro de maneira clara para que eu possa rotulá-lo e decidir quais serão os próximos passos no meu relacionamento com o outro. Se ele gosta de determinado político, agirei de uma determinada forma. Se ele gosta de um outro político, eu agirei de uma outra forma. Se ele gosta do escritor fulano de tal, eu agirei de uma determinada maneira. Se ele gosta do outro escritor que tem uma opinião contrária, eu terei uma outra postura diante dele. Então veja, são vozes da sociedade. O tempo inteiro, essas vozes estabelecem tendências, sentimentos, pensamentos, vozes e mais vozes engaiolantes, palavras que secam o ser, que diminuem o diálogo, que rompe relações, vozes que, se ouvidas e internalizadas, nos fazem enxergar o mundo de uma maneira muito limitada, muito restrita. A gente perde a noção da complexidade do todo e a gente passa a enxergar apenas por um viés, apenas a falar para uma única bolha. A gente passa a viver dentro de um mundo muito restrito. E me parece que nenhuma dessas coisas tem a ver com o Evangelho de Jesus. Aliás, Jesus se põe diante da vida de uma maneira muito abrangente, de tal maneira que seres humanos restritos de pensamento não conseguiam definir Jesus e se sentiam ameaçados pelo pensamento de Jesus. Você pode pegar os diálogos de Jesus com os samaritanos, com os mestres da lei, com os judeus que lideravam o povo, ou as conversas de Jesus com os políticos da época. Você vai encontrar sempre um ser humano de mente expandida, de coração aberto às complexidades da vida e tornando qualquer tipo de rotulador um ser humano confuso em relação à identidade de Jesus. Porque Jesus é o cara que abraça o caído, o necessitado, ao mesmo tempo que ele é capaz de jantar, almoçar na casa do marginalizado, ao mesmo tempo que ele consegue dialogar com o rico e conversar com Pilatos sobre determinadas coisas e atender à noite um Nicodemos, que era mestre da religião. Jesus conversa com todos ao seu redor. Não tem medo dos preconceitos, não tem medo das rotulações, não tem medo das pechas sociais, não tem medo de ser visto como um beberrão, como
glutão, como amigo de pecadores, ele não tem medo de ser tido como um blasfemo, como um filho do diabo, como um filho de Beelzebul. Jesus, pouco importa para Jesus o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Quando falam a partir do seu próprio preconceito, Jesus segue o seu caminho, faz o que é a sua missão, anuncia o evangelho com toda a coragem, com todo amor e carinho, sem se preocupar com aquilo que estão dizendo a seu respeito. Então veja, tudo isso para a gente começar a pensar sobre como Jesus dialoga com essas vozes que já estavam presentes em seu tempo, e nós que dizemos os seus seguidores, como devemos lidar com essas vozes tão presentes, dentro e fora de casa, dentro e fora das redes sociais. Nós estamos em dias em que os megafones estão ligados, que o silêncio virou loucura, em que o pensamento ponderado virou extremismo, virou raridade, virou pérola preciosa. Pensamento equilibrado virou perturbador. Olha, aquilo que a gente lê nas Escrituras, Jesus apontando como doutrinas de homens, são exatamente isso. Essas vozes limitadoras que tentam encaixar Deus e as pessoas e a vida dentro de uma gaiola muito pequena. E por isso a palavra que o Beto repetiu é a que eu escolhi repetir hoje. Ouçam o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha como isso é frequente na palavra de Jesus, no Apocalipse, nas cartas que Jesus pede para João escrever para as igrejas da Ásia Menor. Ouçam, aquele que tem ouvidos, ouçam. Ou como o Beto repetiu, dizendo, ouçam, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Significa que há pessoas que não têm ouvidos? Não, todos temos. Todos lidamos com as informações. Esse ouvir o que o Espírito diz às igrejas não é ter contato com a informação. Todos nós temos. Temos contato com a informação, com o Evangelho, com a boa nova anunciada por Jesus. Todos nós temos. O ouvir aqui é um ouvir permitindo que essa voz nos molde. É ouvir dando credibilidade, é ouvir confiando. Nas palavras do Caio, é ouvir dando razão a Deus. Ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas é dizer, sim, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor me chama a vivenciar. Não é apenas lidar com a informação. A informação em si, ela pode ser cauterizadora de mente, de consciência. Se você tem contato por muito tempo com o Evangelho de Jesus e não dá respostas práticas ao Evangelho, aquilo é capaz de tapar a sua mente e o seu coração. Existem muitos doutores, muitos mestres, muitos teólogos que sabem tudo de informação, sabem tudo de letras, sabem tudo de Bíblia, mas o coração continua petrificado, porque não é o muito ouvir que resolve as coisas. Mas é o ouvir que dá espaço ao coração para aquilo que se está ouvindo. É o ouvir acolhendo, é o ouvir crendo, é o ouvir praticando. É o ouvir deixando que o Espírito faça o que Ele quer fazer em nós. Enquanto algumas vozes da sociedade precisam ser barradas e caladas no nosso coração, a voz do Espírito precisa ter espaço em nós para produzir os seus frutos. É bem a parábola de Jesus quando ele diz que ele é a verdadeira videira e nós somos os ramos, e tem ramo que, embora esteja conectado à videira verdadeira, não dão frutos. Recebem a palavra, recebem a força que precisam para frutificar. Mas isso acontece em vão.
Ouvem, mas não praticam. Ouvem, mas não deixam isso crescer para o lado de dentro. E nós já estamos cansados de lidar com pessoas que apenas ouvem, que apenas ouvem. Ouvem, 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 ouvem. E se vangloriam de ouvir bastante. E até se vangloriam de ouvir boas mensagens. Não, eu tô com o Caio. Eu tô com gente boa de Deus. Não, eu tô no caminho Recife. Não, eu tô lá com o Rodrigo. Eu ouço coisa boa. Não, não, não. Ih, já passei daquela minha época religiosa, de ativismo religioso. Já passei. Não, eu tô ouvindo boas vozes do reino de Deus. Mas isso pode ser nada, isso pode ser em vão, isso pode não traduzir absolutamente nada. Isso pode ser mais uma forma de se desensibilizar em relação à vida, se isso é apenas uma voz que não causa nada dentro de nós. A gente precisa ouvir essa voz que vem do alto para o nosso coração, que não são mais escritas em pedras para o lado de fora, como a lei de Moisés. Nós precisamos ouvir aquilo que foi escrito nos nossos corações, pelo Espírito de Deus, que nos guia a toda a verdade. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça essa voz de libertação. Porque se eu citei aqui 4 ou 5 exemplos de vozes que engaiolam, a voz do Espírito é cheia de graça e de verdade. A voz do Espírito é a lembrança de tudo que Jesus ensinou. A voz do Espírito é a reprodução da verdade que realmente liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso, é o que o Espírito quer fazer de dentro para fora. Então, qual é a voz do Espírito? O que o Espírito diz às igrejas? O que o Espírito quer que a gente realmente ouça e ouça praticando e vivendo e permita que isso caia no coração? A gente ouve do Espírito que nos define não são nossas aparências nem os rótulos humanos. O que nos define é o que Deus diz a nosso respeito. Parece frase de para-choque de caminhão, né? Mas é a pura verdade. Lembra Deus dizendo a Jesus, por ocasião do batismo lá no Jordão, este é o meu filho amado em quem tenho prazer? E logo depois, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo diz é, se és o filho de Deus. É isso que está acontecendo na nossa sociedade o tempo inteiro. É o questionamento, é a relativização de quem você é em Deus. Se és, como assim se és? Não preciso provar nada para ninguém. Eu já ouvi do alto que eu sou o seu filho amado em quem ele tem o seu prazer. É isso que me define na vida. Eu não preciso da aparência ideal, eu não preciso da opinião popular, eu não preciso agradar aos homens para que eu seja amado ou para que eu defina a minha própria identidade na vida. Minha identidade é dada por Deus. Quantas pessoas você conhece que se dizem discípulas de Jesus, que crê nisso de verdade, que não está correndo atrás da aprovação humana? Quantas pessoas que você conhece que realmente internalizaram isso e vivem como filhos e filhas amadas de Deus sobre a terra, encarando o que quer que apareça com essa consciência? Nossa identidade é dada por Deus, é essa obra que Deus está fazendo dentro de nós, é o nosso relacionamento com Ele. Crer nisso, confiar nisso, faz a gente encarar os rótulos sociais sem medo, com uma consciência completamente liberta.
Enquanto todo mundo está correndo contra o tempo para ganhar seguidores, ganhar reconhecimentos humanos, se sentindo mal pelos dislikes, sentindo-se mal pelas discordâncias, o Evangelho nos chama a descansar nele, em quem nós somos, nele, no fato de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e viver com essa lucidez que não se vende por nada, que não se vende por um pouco, por um prato de lentilha, que não se vende pelo poder que nos é oferecido todos os dias. Essa é a consciência do Evangelho, é o que o Espírito diz às igrejas, é o que o Espírito está dizendo. Quando a gente vai ganhando essa dimensão de consciência, aquele vitimismo que nos é peculiar vai indo embora, vai dissipando, nossa baixa autoestima vai se dissipando pouco a pouco. Essa necessidade patológica de reconhecimento vai se dissipando pouco a pouco. Quando essa consciência em Deus vai crescendo, a gente vai se sentindo em Deus completos. Daí Paulo vai reproduzir uma das coisas que eu acho mais lindas. Escute isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito que os escravize, que os limite, que os engaiole, para novamente temerem, mas vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Daí, quando a gente lida com os sofrimentos, com as demandas do tempo presente, essas coisas não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus a nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem, porque ela também foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que pela própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Escute isso. Sabemos, toda a criação criada geme até agora como dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos aquilo que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos nem como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Quem os relativizará? Quem colocará em xeque sua própria condição, sua própria identidade? Foi Cristo Jesus que morreu e ainda que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, dia a dia de angústia, de dificuldade, de perseguição, problemas financeiros, fome, nudez, perigo, espada, a falta de reconhecimento público. Como está escrito, por amor dele enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem vive com essa consciência, meus queridos, já passou ou está muito próximo de passar dessa fase, dessa época, dessa estação da vida, em que ainda é vacilante, em que ainda tem medo das opiniões, em que ainda está preso com os rótulos sociais. Sabe que o Evangelho e a voz do Espírito às igrejas quer nos lembrar que a verdade é uma pessoa e não um conceito de fabricação humana. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade como essência não é fruto de uma discussão intelectual, é uma pessoa, não é um debate propositivo, mas é uma pessoa que se apreende, que se conecta com ela pela fé, pela submissão interior. As discussões humanas em torno da verdade e das contrariedades da vida são úteis até certo ponto. Eu sou formado em filosofia e vejo a importância e a utilidade de perguntas, de confabulações humanas acerca das verdades do universo, e eu entendo que isso tem o seu lugar, eu entendo que não temos nenhum problema com questionamentos humanos a respeito da vida. Mas saiba que quando a verdade está instalada dentro de nós, muitos dos questionamentos que antes tinham uma conotação perturbadora no nosso interior se calam. Muitas discussões desnecessárias que rolavam antigamente, eu as considero como esterco, como nada. Tem muitos combates que eu entrava antigamente que eu achava que eram bons combates e que hoje vejo que eram péssimos combates. E que os combatia apenas como uma forma de me distrair em relação a um problema, a um buraco, a uma angústia no coração, que a partir do momento que se instalou a verdade eterna de Deus dentro de mim, se pacificou. Então, no meio dessas vozes que a gente ouve no nosso cotidiano, muitas vezes a nossa tendência é combatê-las com a mesma espada, com a mesma intensidade. A gente se torna ativista político, religioso, ideológico, e a gente vai para as cabeças e a gente acha que é assim que a gente vai ganhar essa guerra. Quando, na verdade, a nossa guerra nunca foi, nunca será contra a carne ou contra a sangue. Quando, na verdade, a verdade com V maiúsculo, quando ela se instala no nosso interior, a gente vai por outro caminho. A gente passa a dar importância para outras coisas. Muito melhor do que eu entrar em discussões nas redes sociais. A verdade instalada em mim me fez me preocupar muito mais com quem está sofrendo, com quem está precisando de pão. A verdade que me habita
transportou o meu olhar, de tal maneira que bom combate é o combate do amor. Eu passei a considerar algumas coisas como nada para ganhar Cristo. Considero tudo como esterco, disse o apóstolo Paulo, por causa daquele que me redimiu. De tal maneira que isso me transportou e me fez enxergar um mundo de lutas e de combates que realmente podem ser definidos como o bom combate de Cristo. É o bom combate do samaritano, que olhou para o caído à beira do caminho e falou: eu não posso passar por esse cara sem dar algum tipo de provento a ele. É o bom combate de Jesus entrando no tanque de Betesda, olhando para o cara que estava lá há tanto tempo esperando por uma restauração, e a misericórdia e a generosidade de Jesus ultrapassou a incredulidade humana, ultrapassou todas as barreiras mentais daquele paralítico, de todas os vitimismos dos quais ele sofria, todos os processos psicológicos engaioladores que ele estava neles, e faz bondade, graça e misericórdia na direção daquele homem, sem perguntar nada, nem depender de fé de absolutamente ninguém, dependendo única e exclusivamente de sua bondade. Quando a verdade, com V maiúsculo, nos habita, a gente se pacifica mesmo sem ter todas as respostas. Eu não sei tudo, eu não tenho todas as respostas para os dilemas humanos. Eu não sei porque o meu cunhado, há um mês atrás, com 37 anos de idade, sofreu de câncer e morreu 3 meses depois de descobrir que tinha um câncer. Eu não sei. Um homem do bem, um menino de Deus. Eu não sei. Eu não tenho respostas e explicações do porquê certos sofrimentos acontecem, e eu tenho visto tanto sofrimento ao meu redor. A vida de milhões de pessoas, milhares de pessoas. E há tantas coisas sem respostas. Mas quando você confia no amor de Deus, quando você acredita de verdade que Deus amou o mundo inteiro, quando você acredita de verdade que nós estamos nas mãos de Deus, de verdade, essa confiança de que Deus está no controle, de que Ele é aquele que está conduzindo a história da humanidade, e como a Gláucia disse, para Deus todos estão vivos. Para a nossa relatividade humana e a nossa saudade, a gente sofre, a gente esperneia. A gente faz como a minha esposa hoje, em lágrimas, em pranto, tendo falta do irmão. Mas diante do Senhor todos estão vivos, todos estamos nele, todos estão para ele, de tal forma que esse sofrimento vai acabar. E nós precisamos apenas confiar no bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que olha para nós com amor, com carinho, todos os dias, que traz o seu sol sobre justos e injustos todos os dias. Nos basta confiar em seu amor e na sua misericórdia, e isso cala aquela angústia interior, não cala o sofrimento, não cala a dor que a gente sente, a saudade que a gente sente, a vulnerabilidade da nossa humanidade. Isso não cala, mas cala aquela aflição interna de alguém que está perdido na vida. Porque a gente sabe em quem temos crido, a gente sabe em quem nós estamos firmados. Os nossos olhos estão na direção do autor e consumador da nossa fé. E isso pacifica. E é uma paz que excede todo entendimento, porque às vezes pro lado de fora está doendo, mas dói e a gente tem paz. A gente sofre a latência da dor, mas a gente tem paz. A gente
grita e urra de dor, mas a gente tem paz. E é assim que a gente vive, porque a verdade se estabeleceu no nosso coração. O que é que o Espírito de Deus tem dito à igreja nesses últimos dias? De que pouco importam as aparências, pouco importam os estereótipos. Jesus não se importava com nenhuma dessas coisas. O que importa não são os comportamentos humanos, os podes e não podes da religião. O que importa no fim das contas não é o quão bem você segue as regras que lhe impuseram. O que importa no final das contas é o quão confiante você está no amor de Deus. E isso vai para além das exterioridades. De nada vale o copo estar bonito por fora. Jesus chamou estes de hipócritas, de sepulcros caiados, pessoas que honram com os lábios, mas cujo coração está longe dele. De nada vale dizermos Senhor e Senhor, se o nosso coração não estiver inclinado para a sua vontade. O que o Espírito diz a nós hoje é: cale algumas vozes, não dê atenção, não dê tanta atenção assim a certas coisas. Primeiro porque sua mente não aguenta. Se você entrar nessa pilha de dar ouvidos a todo tipo de voz, você vai acabar morto. Vale a pena você fazer jejum de certas vozes, para permitir que o Espírito fale ao seu coração e ele sim tenha uma voz preponderante no seu interior. Porque o que vai importar no final das contas não são as aparências, não é o lado de fora, não é que grupo eu faço parte, não é que grupo eu frequento, não é o rótulo que eu dou para mim mesmo, não é para o conjunto de conceitos que eu criei acerca de mim. No final das contas, o que importa é se estamos seguindo Jesus mesmo. Se estamos seguindo Jesus, com todas as consequências que o seguir a Jesus nos traz. Com todas as consequências. O tomar a cruz todos os dias, o negar-se a si mesmo, ser perseguido. Se me chamaram de Beelzebu, quanto mais o farão com vocês. Se me odiaram, odiarão vocês também. O que importa no final das contas é o quão perto estamos dos passos de Jesus. É o quão Jesus nós somos para a nossa geração. É o quanto Jesus consegue se expressar a partir de nós na vida. É isso que importa no final das contas. O resto é vaidade, o resto a gente resolve no caminho, o resto a gente vai lidando na medida em que as coisas vão aparecendo. O que importa de fato e de verdade é se estamos seguindo aquele que dizemos que estamos seguindo. É isso. É isso. É isso, queridos. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, eu quero apenas orar. Eu quero apenas orar pedindo a Deus que nos ajude, nos sensibilize ainda mais para ouvirmos a voz do Espírito e não endurecermos o nosso coração. Pai, eu te agradeço por esse tempo juntos e por podermos pensar nas coisas que estamos pensando. Porque eu sei que o teu Espírito continua falando de forma contundente nos nossos corações. O Senhor não se calou e a tua voz, ela continua sendo ecoada em cada geração do seu próprio modo, até a natureza
expressa a tua palavra e um dia conta ao outro dia as tuas maravilhas. O que muda no final das contas é o quão receptivos estamos à tua voz, o quão dispostos a ouvir e praticar, ouvir e ser, ouvir e se moldar, ouvir e acolher para a verdade da vida. Nós estamos. Sensibiliza outra vez os nossos corações, Pai. Que não seja para nós suficiente fazermos parte do caminho da graça, como um movimento histórico. Que não seja para os nossos corações suficientes saber cantar algumas canções e recitar de cor algumas coisas que lemos nas Escrituras. Que não seja o bastante para nós, que somos teus discípulos, que aprendemos que só dá para sermos de Deus provando, vivendo, mergulhando, praticando, vivenciando de forma prática o que o Evangelho nos propõe como caminho de vida. Eu me sinto desafiado pela sua palavra, pela sua voz, todos os dias. Desafiado a não ser um fariseu, um mestre da lei, um simples pregador de alguma coisa. Eu me sinto desafiado a não ser mais uma voz teorizada, poética e meramente racional, no meio de tantas outras filosofias e vozes de todo tipo, de toda espécie, de toda ideologia. Me sinto desafiado a ser mais do que uma voz. Me sinto desafiado a obedecer, a enxergar o que não está sendo enxergado e me mover na direção de quem não está sendo enxergado. A minha oração nessa noite, Senhor, é por cada um de nós. Tenhamos essa consciência e que a gente abrace de verdade o que o Senhor tem nos dito nesses últimos dias. Em nome de Jesus eu oro assim, te agradeço. Amém.